mais um podcast. Hoje estou com o Mário Nobre, um amigo de longa data, um amigo estranho, um amigo interessante, um amigo com vários interesses e várias coisas para conversar e com muitas coisas para dizer também. Bom dia. Bom dia. Obrigado desde já por teres vindo e obrigado por aceitares o convite. Isto basicamente é o que eu estava a te dizer, é uma desculpa para te ver, que já não te vi há bué. Antes de ir para o Brasil, a gente já vai falar sobre isso. E aproveitar para trocar ideias contigo, porque eu sempre que falei contigo gostei de falar contigo. Então, por que não agora registar a cena, tipo, mesmo que ninguém veja, estás a ver? Sim, entendi. Registarmos uma cena, estás a ver? Um diálogo informal. Conta-me coisas. Tu agora estiveste envolvido no The Voice, a gente já lá fala um bocadinho, se quiseres, se não quiseres não falamos. Não, pode ser. Mas queria que começasses por uma cena que me interessou bué, que era, tu estavas cá em Portugal e de repente foste para o Brasil. Então fala-me sobre o Brasil. O Brasil, queres saber o que é que me levou aí para o Brasil? Falamos do que tu quiseres. Então, assim do Brasil, eu sempre tive uma grande curiosidade pelo Brasil, foi sempre algo que me puxou, talvez de ter crescido com novelas, não sei, com a Tieta, acho que a Tieta ali mudou. Tieta do Agreste. Chamam dizer que é para o Brasil. Okay. Não, mas sempre senti, eu acho que como somos tão expostos aqui à cultura brasileira, sempre há romantizamos e queremos conhecer. E então tive sempre essa busca de ir lá conhecer melhor o país. E isto foi, ele tem uma história que vou tentar resumir o mais rápido, mas em 2008 surgiu a oportunidade de ir a primeira vez ao Brasil em férias, com uma namorada que eu tinha na altura, e era aquela viagem ou relação a vai ao racha. Então nós tínhamos projetado ir para Florianópolis e quando a gente teve a ver, tivemos a estudar sobre Florianópolis, tudo como é que é para Florianópolis, e aconteceu que ia estar a chover naquela altura de Florianópolis. Eu fiquei um bocado triste, porque estava bem entusiasmado por ir para ali. Acabámos por ir para Porto Seguro, chegámos a Porto Seguro, meio que tivemos um desentendimento, eu fiquei sozinho, ela foi para o hotel, eu fiquei sozinho, e eu amei ficar sozinho no Brasil. Então aquilo foi o meu set a dizer, eu quero ir para o Brasil. Daí eu fui estudar turismo, foi nessa altura que eu te conheci. Ok. E então fiquei 3 anos assim quase a estudar a net lusófona. Só focado em, eu vou estudar para ir para Florianópolis, ok, tu já tinhas esse objetivo então? Já tinha, portanto em 2008 quando eu estive contigo, estávamos com a Inês e com a Cátia e tudo. Eu estava nessa vida louca de trabalhava na FNAC durante o dia, estudava à noite. Eu estava assim toda essa cena. E aquilo foi muito lixado, havia vezes que eu quase nem dormia com trabalhos, tudo para entregar. Fiz aquilo em 3 anos, tinha mais 2 trabalhos porque pagava depois um quarto e depois também tinha a lusófona. De carne. E acabei os 3 anos, quando acabam os 3 anos eu digo agora vou para o Brasil, só que entanto arranjei outra relação, de coisas complicadas na vida, e chamaram para abrir o café da garagem no Teatro Taborda, que era um espaço muito fixe, teve fechado durante 3 anos, e fui fazer a entrevista, já chamaram, e então era um grande espaço, já foste ali no café da garagem. Eu tenho uma memória qualquer disso, mas não te consigo dizer que sim. Ok. Porque não me lembro e porque a idade também já pesa na cabeça. Mas vou dizer que sim. Vou dizer que sim. E então, abri aquilo, fiz todo o conceito de aspas, mas do menu e essas coisas. E fui super infeliz, não gostei. Trabalhei 3 meses com aquilo, não estava a curtir, comecei a mandar mails a boa da gente no Brasil. Mas era o Brasil que eu queria, obviamente Florianópolis, mas sei, vou mandar mails. A probabilidade de alguém me responder Florianópolis é absurda. E de 20 mails que eu mandei, responde uma pessoa a dizer assim, o meu mail perguntava: olha, eu quero ir para o Brasil, saber se estás por aí, eu gostava de alguém só que me recebesse, entender um pouco mais. E uma pessoa respondeu que era a Carol, e ela disse assim: oi Mário, estou no Brasil, estou numa cidade que se chama Florianópolis. E então, achei muito interessante porque foi meio, quando a gente deposita energia nas coisas, elas de facto, elas retornam. Isso é verdade. E quanto mais sacrifício tu passas, mais atrás essas coisas, eu acho. Maior é o poder da atração. E aí, pronto, chegamos à tua pergunta que é Brasil, né? Espera aí, deixa-me só fazer... Tu já tocavas? Sim, já tocava. Eu comecei a tocar música com 13 anos. Comecei com a cena de punk. Sério? Sério. Qual era o nome? Então, era a banda do meu irmão, que era os Oink Oink Band, que era uma crítica ao Oi Oi dos skinheads, né? Daí era o Oink Oink. E era uma banda de grindcore. E eu comecei a tocar, com 13 anos andava a tocar em squats com o meu irmão. Então tu sem dúvida, como és um bocadinho mais velho do que eu, tu apanhaste também aquela onda dos Sanyasin.
Tipo aquelas cenas mais tipo punk hardcore. Sim, pá, eu segui mais Eles assim. tocavam todos em casas ocupas e Sim, tipo, sim, garagens, exatamente. O meu irmão tinha uma coisa que era a Varejo Produções e editou o primeiro vinil independente de punk aqui em Portugal, que era um vinil pequenino, isto em 95. Depois tinha o Simbiose, Cruz da Pedra. O Simbiose está a tocar bem Cianeto. agora. Sim, o Simbiose agora está a bombar mais. Estão a bombar mais não agora. mas não, já bombavam bem naquela altura. Sim, mas eles agora estão, eles gravaram um videoclipe na parede, lá no sítio do Vou Beber Copos e não sei o quê, gravaram um videoclipe lá há 2 semanas. E os gajos continuam, eu tenho falado com a conheço Inês também, que ela conhece esse pessoal, ela também está a falar com o gajo que é o Rafa, que já é a nova geração, o Pedro Roque também deves conhecer, não é? Que faz fotos e tudo. Sei. E eu falo isso com ele, essa é a nova geração, eu sou old school, eu sou antes. Sou antes, eu sou da altura do X-Ato, sou da altura tu és o gajo, exato, tu és o gajo que quando essa malta toda chegou, tu estavas à porta. Eu já estava. E às vezes eu achava piada, tipo, eu já estava a falar com a Inês e ela acho que ela não tinha conhecimento disso. E então ela dizia, olha, mas isto aqui, eu disse, não, mas eu já old school. X-Ato, tu sabes. X-Ato, sim, depois eles viraram straight edge, daí mudaram um pouco o som. Mas tu, antes de falares assim alguns nomes de bandas, eu também não conheço. Mas pronto. Conhecia mais daquele meio. Vamos voltar, só para dar aqui uma referência culturalzinha. Agora vamos para o Brasil. Então, Brasil a sério, como é que isso ficou? Entretanto, vai falando que eu só ouvi se a gente falar a bombar. Então foi isso, então eu cheguei lá, fui muito bem recebido. Obviamente eu estou no Sul, é outro Brasil. O Brasil é um continente, é muito... tu não podes comparar o Brasil a Portugal, porque o Brasil é um continente. É um continente, tem que ser visto como um continente. Porque tu tens... cada estado é um país e tem uma cultura diferente, tem um sotaque, uma forma de falar diferente. Às vezes até muda de cidade para cidade, mas de facto, se analisarmos por estado, são vários países num país só. Portanto, o país por onde eu fui no Brasil era Santa Catarina, que é uma colónia forte alemã. É um estado, não é? É um estado mais alemão. E a ilha onde eu estou era Florianópolis, portanto, que é a capital, é tipo o Algarve português, só muito maior. Portanto, e é basicamente o Algarve português. Eu estou nos ingleses, que é o equivalente à quarteira, para aí, que é a zona mais operária e mais barata. Depois tens a Vila Moura, que é Balneário Camboriú, não, isso é outra história, que é Jureira Internacional. E é engraçado, tens mesmo, dá meio que comparar, mas depois não tem nada a ver. E a cultura ali é uma cultura muito menezinha, portanto é um pessoal ali sim muito fechado de certa forma. Eles herdaram muito a parte açoriana nossa. E aquilo deu um nome de desterro, porque antigamente era para onde os reis de Portugal mandavam os criminosos. Então aquilo que eu não queria. Tipo a Austrália, lá, tipo um paraíso mega fixe, onde eles mandavam bons tempos para ser criminoso. Bons tempos, achas que sim, mas vais preso para tipo uma praia paradisíaca. Sim, ficar lá no meio. Então pronto, é uma cultura muito de pescadores. Não é ser mais conservadora, mas eles são bem protecionistas do seu meio, portanto eles não gostam muito de gente de fora, mas depois tem muita gente do Brasil todo que vai para lá. E então é interessante porque sente-se essa cultura portuguesa, né? O português também é meio fechado, mas quando consegues abrir... Mas eles gostam dos portugueses ou não? É outra história. Não, porque eu quando eu estive em Londres a trabalhar... Depende. Não é toda a gente. Pronto. Lá está, o meu primeiro contacto com brasileiros foi com o pessoal do Rio, mas depois quando comecei a trabalhar em Londres, estava num café e trabalhava só com malta tipo da América do Sul, Argentina, Uruguai e Brasil. E a malta do Brasil era toda de Florianópolis. E eles curtiam bué de mim, falavam tipo, a gente adora os portugueses e não sei o quê. Até a maneira de falar era parecida, porque eles falam... Até porque é o querido... Não, e tipo, estás bem? Tem muita tipo, coisa não, assim. Tipo, não é se está bem, é estás bem, porque é tipo um português abrasileirado, não é? Já é tipo parecido. Nós dávamos bué da bem, agora tu estás a dizer que não é bem assim. Então, tem isso, tem de facto esse acolhimento. Na volta eles eram fixes, só eram tipo a malta fixe. Porque é isso, não dá para generalizar. É tipo nós, né? Como quando se fala de racismo em Portugal. Existe racismo em Portugal para caralho. Tu chegas na tasca, tu sabes. Agora nós vimos de uma geração, para mim, completamente absurdo haver racismo, segregação de cor. Isto para mim é assim que tipo... Não faz sentido. Não faz sentido, é ridículo. Não consigo sequer, às vezes... Claro que depois chegas ao Brasil e depois te paras com realidades onde isso ainda está. Portanto, porque o problema do Brasil, nesse sentido, quando se fala da colonização, é a matriz, a matriz como foi formado, ela se manteve, meu. É como tu desarrumares um quarto e nunca limpá-los. E só jogas lixo dentro daquele quarto. E aquilo vai chegar a um ponto em que está tanto lixo que tu já não consegues arrumar aquilo. E é o Brasil, não quer dizer que o Brasil seja lixo.
Estou a dizer que em termos de estrutura social, essa é a metáfora, não é? É um problema que se foi acumulando e que agora, passado 500 anos de acumulamento, é muito complicado. Portugal nisso é mais inteligente no sentido, não é inteligente de eficaz, mas é inteligente de deixar passar a merda, que é para não... Que é, nós somos racistas, Portugal é racista, sim, infelizmente somos racistas, mas é um racismo passivo e indireto. Ou seja, as pessoas manifestam o seu racismo, mas de uma maneira inteligente que não transparece tanto como racismo. Inteligente. Estás a perceber o... Eu entendo o que estás a dizer. É uma forma mais... Eu acho que é mais... É um racismo educado. É um racismo de bolha. Se fala dentro dos cafés ali, mas não se expõe tanto a isso. Tipo, racismo educado é logo uma contradição ridícula. Mas Portugal consegue andar entre essas duas linhas, consegue estar ali, ou melhor, só uma linha, tipo a linha do sou um ganda cabrão ou não sou um ganda cabrão, e equilibramos ali. Isso é o que eu noto e às vezes acho meio injusto, porque em termos de estrutura social, apesar de obviamente haver desigualdades, existe meritocracia. Porque meritocracia não é todos começamos no mesmo ponto, infelizmente, que é o que eu defino. Meritocracia é a sociedade oferece-te as mesmas possibilidades a todos. Toda a gente pode atingir aquilo. Isso é um Estado meritocrático. Portanto, não é toda a gente começa do mesmo ponto e aquilo que tu trabalhas, tu tens direito. Não, isso não é meritocracia. Isso é justiça. Portanto, que não existe, não é? Meritocracia é qualquer um pode concorrer, qualquer um pode. Só que depois o teu estatuto social é que não vai te permitir conseguir alcançar as portas que a meritocracia oferece, não é? Que é a hipocrisia do sistema meritocrático. Podes crer. E no Brasil, no Brasil então notas isso, uma cena absurda. Não há esses filtros que há cá. Os filtros educados. É que não é só isso. Por exemplo, Portugal, ele não sentiu... eu acho que não havia escravidão em Portugal. A escravidão acontecia nas colónias, não é? Havia escravos em Portugal. Porque essa é uma coisa que eu sou ignorante nisso. Eu também. Porque eu acho que não havia escravos em Portugal. Eu acho vai falar que eu vou fazer um a escravidão, de facto, acontecia nas colónias. Portanto, era nas colónias, eles precisavam de mão de obra, forçada, né? E lá é que assim, porque eu não lembro, porque aqui no interior, o meu pai é do interior, as pessoas do interior, a minha avó era da maior pobreza, não é? Tu dizes, a gente sabe da história da mãe de família, da família que dizia que a parte preferida dela do peixe era a cabeça para os filhos comerem o rabo. E a gente sabe dessas histórias, não é? Sim. A gente sabe das histórias das crianças que comiam pão duro com vinho para andar 30 km até à escola, não é? E sabemos que temos um povo de 2,5 milhões de imigrantes no mundo. Então é tipo, nós sabemos de facto que não éramos uma sociedade burguesa. Portanto, havia burguesia, mas era um nicho. Portanto. Olha, eu achei agora aqui uma referência de um site da RTP. Não sei até sim, mas pronto. No século XVI, alguns estrangeiros descrevem Portugal como um país com uma forte presença de escravos negros e mouros cativos. Olha, viste? Portanto, não só negros, mas mouros. Ou seja, retivemos alguma da malta que nos invadiu. Se calhar somos nós também. A gente somos mouros. Olha para a nossa cara. Eu já vi essa história. Eu tenho descendência, eu sou cristão novo, portanto. Eu tenho barba muçulmana e tenho nariz de judeu. Né? Sim, é como eu também. A gente acha que somos ainda para mais. Então, alguém que me está a ligar com o nome de não sei mesmo, porque eu não sei quem é o telefone, está-me a ligar, portanto eu vou dizer que não, porque estou a fazer um podcast, e vou continuar a ler. Estes somam-se ainda os que noutras paragens do Império asseguram os pesados trabalhos na agricultura ou com a mineração. Isso em Portugal continental? A partir do século XV existe partilha de escravos a partir da tutela do infante Dom Henrique, na cidade de Algarvia de Lagos. Pô, estás a ver? Começou lá em baixo. E generaliza-se pelo país, blá blá blá. A escravatura vai manter-se no reino até meio do século XIX, apesar de ser o Marquês de Pombalas, serem do Marquês de Pombalas as primeiras leis que impediam a sua importação. Estás a ver? Não fazia ideia. Estás a ver? Não fazia ideia. Pá, este link vai estar na descrição também. Isso é uma cena bem chata. Eu estava a ver também no Brasil também aconteceu isso. O negro, depois da liberdade dada, ele não podia estudar, não podia ser dono de terras, não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada. E aquilo, pá, por acaso não sei bem a informação, mas foi até recentemente, foi até quase 50 anos atrás, sabes? Essa desigualdade é absurda, não é? Portanto, falando na parte meritocrática, né? Do ponto de partida. Mas agora já me perdi aqui. Qual é que era a original? Também não sei. Como é que a gente chegou aqui? Mas, então, Brasil, Florianópolis, desigualdade, mas
Brasil, agora coisas... Conta-me um bocadinho da tua vida lá. Ok, então, pronto. só para... Coisas positivas, um pouco. Um bocadinho, sem mas desvalorizar já o tema. já voltamos ao racismo, que é um tema interessante, sim. que ninguém fala. E nós, como não somos ninguém, podemos falar. Exatamente, somos carne e osso. Daqui a 50 anos já não está cá. Uma mera plebe, somos a plebe. Mas sim, mas diz-me. Então, pá, Florianópolis foi incrível. Pá, é muito difícil de descrever porque eu acho que tu escreves sempre um país daquela perspectiva daquilo que tu viveste, não é? E eu cheguei lá, eu tinha conseguido rescindir contrato, tinha, pá, não muito dinheiro, mas lá avalia um pouco mais. E quando cheguei a Florianópolis, fiquei nessa casa da minha amiga, que era em São José, que era no continente, e depois eu queria ficar na ilha, né, que é Floripa. Claro. E acabei por alugar uma casa com o pessoal que estava a estudar também na UFSC, à beira de uma lagoa, que é a Lagoa da Conceição, que é um spot brutal. Okay. E aí começámos a fazer festas universitárias, pá, foi brutal. E eu gastei basicamente o dinheiro todo em 3 meses. Em 3 meses todo o dinheiro que eu tinha fiquei sem, mas pronto, eu sentia, não, é aqui que eu quero ficar. Yeah. E voltei a Portugal, só que assim, tá, eu já vou entrar para outro tema, mas pronto, até devia Bora. Não, porque o problema, por exemplo, eu estou em Portugal agora, tu vens, se tu tiveres um promessa de contrato de trabalho, tu podes transformar o teu visto turista em visto trabalhador. Mas no Brasil, sim, tu chegas como turista, se alguém te quiser oferecer trabalho, que é extremamente difícil para alguém de fora, sim, as condições para empregar um cidadão estrangeiro tem que haver uma justificação pela qual vão-te contratar a ti e não um brasileiro para aquele cargo, e depois eles têm que assinar um contrato de promessa de trabalho com responsabilidades totais sobre ti. Uau, durante o tempo que tiveres a contrato, e depois tens que voltar ao teu país de origem, esperar pelo consulado te dar o visto e voltares a entrar então com o visto de trabalho. Então imagina, para quem não tem contato lá, portanto, normalmente as pessoas que tu vês trabalhar para o Brasil são pessoas que já saem de Portugal com contrato, através da empresa aqui. Agora, tu ires à aventura lá e conseguires trabalho é basicamente impossível. Uau. É basicamente impossível. Ou tu és muito rico ou é basicamente impossível. E de facto o Lula assinou uma coisa que é a igualdade de direitos e isso de facto devia-se cumprir nesse sentido. Uau. Que não está a ser cumprido. Portanto. Isso é bem parecido com a cena de Hong Kong. Mas a América também tem isso. A América também tem essa tipo de política. A América do Norte, desculpem. Não tens que voltar para trás, mas é do género. Eles lá também eles obviamente que dão prioridade aos locais. Claro. Hong Kong e Macau, em que para cada estrangeiro eles têm que dar emprego a 4 locais ou 3 locais. Portanto, nunca lhes compensa. Não é? Tipo, se eu te quero contratar a ti, quer dizer que vou ter que contratar mais 3 gajos da minha terra. Pois é. Mais despesa, estás a ver? Então, eles querem te dar trabalho, mas não te querem dar emprego. Tipo, eu posso pagar para tu fazeres um serviço ou outro, mas tu precisas de visto para ficar, eu não te vou dar isso. Vou-te dar dinheiro, posso dar dinheiro, vens cá trabalhar e eu dou-te dinheiro. Agora o visto, toma. Mas por um lado, estás a ver? Por um lado até que ponto isso não é justo, não é? Porque senão também, para quem nasce dentro daquele nicho, dentro daquela bolha social, talvez não tenhas outro know-how, outra perspectiva, e se de facto chega uma mão de obra de fora com outro know-how, tu não vais conseguir competir no mercado de trabalho. Tu vais ser completamente engolido e excluído da tua própria sociedade. Sim, é lixado, não é? A gente quer absorver, mas também não queremos criar desigualdade. E isso cria, não é? O colonialismo foi isso, não é? Okay. Forças maiores com poder maior aquisitivo tomam a terra sobre os mais fracos. Até que ponto não é uma colonização também? É muito contrassensual, não é? É muito contrassensual. É assim, vamos ser abertos, porque senão estamos a ser preconceituosos a absorver, mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, sabes, é como pensar, então o indígena é preconceituoso porque não quer acolher imigrantes nas suas terras para produzir minérios. Estás a ver? É uma coisa muito... Sim. É muito estranho. Tipo... Não, eu só estava tipo a comparar com Portugal, estás a ver? Porque eu vejo boas minorias em Portugal a viver e eu calculo que não tenha sido tão difícil. É muito complicado em termos burocráticos, sim, só que tu aqui podes resolver. Porque tipo, lá está, tipo, a malta chinesa vem para cá e tem bué, não é regalias, mas tem tipo portas que se abrem. Um português vai para a China, como foi o meu caso também, e é muito difícil. Eu tive que jurar à frente de um polícia que eu não ia trabalhar, não ia falar de religião. Portanto, eu cheguei lá, já ia segmentado e dentro de uma cápsula não podia fazer nada. Quer dizer, claro que depois trabalhei, porque lá está. Claro que o gajo trabalha, mas tipo, não é, mas... Porque eu na LA também, tive que assinar lá o Esta, não é? Eu acho que... Pronto, menos se tu fizesses isso lá, ias preso logo. Sim, acredito. Mas tipo, eu calculo que tu em Portugal, tipo um chinês que chega a Portugal, não tem que ir jurar à frente de um polícia. Não, é só passar,
Então, pronto, tipo, é mais por aí, não é... O que tu estás a dizer faz todo o sentido, a cena, tipo, isto é um colonialismo do século XX ou do século XXI. Simplesmente agora é aceitável. Mas é, tipo, nós queremos trabalho na tua terra, estás a ver? Sim. Em vez de, tipo, nós vamos ocupar a tua terra. Exatamente, mas o resultado é... Entra o lá alemão comprou um prédio, o alemão, alemão, que é um ser humano como todos, né? Como o Seinfeld Os dizia alemão. sempre, ele dizia not there's anything wrong with it, ele, não sei se lembras do Seinfeld. Lembro mais ou menos. Sempre que ele dizia alguma coisa politicamente incorreta, ele dizia not there's anything wrong with it. Alegadamente. Alegadamente. Pronto, comprou um prédio, pá, e ele despejou todas as pessoas que eram locais dali. E isso é uma forma de colonialismo, não é? É. Por acaso é. É muito engraçado isso, estás a ver? A cena, tipo, só que nós, quando temos isso, é tipo, é karmático, é o nosso estigma da pele enquanto português, e não, é bem feito, vocês têm que pagar por isso. Então eu tenho uma música que se chama Estigma da Pele, que fala exatamente, que questiona esse tipo de sentido, não é? Excelente segue para irmos falar da tua música. Sim. Pá, eu não falei do Brasil, como é que é o Brasil, não é? Pô, mas o Brasil é incrível, só para rematar isso que é. Povo incrível, é um país muito informal. Então, o bom do Brasil é isso, a informalidade do Brasil, tudo é possível, toda a gente tem uma positividade e crença que tudo vai dar certo, isso faz-te acreditar em ti, as portas são muito abertas, as pessoas são muito abertas, te acolhem na casa, tu podes criar o teu próprio destino, e é uma cena que acontece na América, também tem esse tipo de espírito livre do American Dream, e o Brasil também tem isso, tu podes fazer negócio em casa, o imposto só declaras renda acima de 25 mil reais ganhos por ano. Comprovado. Comprovado. Portanto, toda a gente trabalha com trabalho informal. Pá, tu podes fazer a tua empresa em casa. Conheço pessoas há 10 anos que trabalhavam a vender churros à beira da praia e só agora que abriu uma empresa, sabes? E então, isso tu podes criar a ti. Portanto, eu vivi muito mais a música lá porque eu tocava uma hora na rua, já tinha dinheiro para comer. Eu trabalhava um frio e chegava no sítio, alguma coisa aí para fazer, bora. E a cena acontecia ali, em Portugal não, contrato, de estar aqui não, olha, cheio, só te paguem. Aqui é muito rígido a cena. Lá existe essa informalidade. O mal do Brasil é a informalidade também, porque o facto de ser tudo assim, não existe nada concreto, portanto é tudo, é um faroeste, portanto vira muito... Mas por outro lado, man, isso é uma cena bué da fixe, porque faz-te desligar das pseudo regras e sim, e tipo, o facto de tu andares sempre estressado com uma cena, tu ali, como não tens escolha, tu estás sempre a viver o presente. Sim, e isso é brutal. E isso é a cena mais essencial que eu acho que qualquer pessoa deve ter, é viver o presente de várias maneiras, mas pronto, só essa cena do eu não sei se hoje vou comer. Vamos descobrir e tu encarar comes isso com positividade. Não, mas quando consegue, pá, eu fui no Uruguai, pá, com um gajo de cinema, de balneário, com muito dinheiro, pá, e o gajo chegámos no Uruguai, o gajo ia comer nos restaurantes, e bem, não posso, daí eu comia pequeno almoço bem, e passei fome. Portanto, eu nunca tinha sentido fome, e pá, eu imagino o que é passar fome. Eu lembro que a gente depois foi num concerto do Armandinho, né, que é esse gajo da... O Armandinho é um gajo famoso no Brasil. Daí ele conhecia o gajo, vamos para o backstage, pá, e no backstage está lá a cena de... eu e o outro amigo, juro-te, sabes o que é que tu sentes mesmo? A cena da... sai daqui, sabes? Aquela gana, meu. E eu entendi o desespero de quem... Porque eu, por exemplo, sabia, isto são 2 semanas, quando eu chegar a casa eu vou ter um prato de feijão à minha espera. E isso fez-me pensar, quem não tem, meu, aquilo puxa-te uma... Sabes? Eu também já tu não consegues ganhar a cena do... vou partir o prato de comida, não, é assim, eu preciso de comer, sabes? Tu chegas a esse ponto de... eu preciso de comer, pá, mas eu preciso de comer. Mas pronto, apesar de falar disso, eu toquei muito na rua no Brasil e as pessoas mais, como é que se diz, mais generosas foram a comunidade de rua. Eu toquei em Porto Alegre e via os moleques de rua com a marmita deles e eles iam ter connosco e pô, vamos dividir a marmita. E a comunidade de rua lá se ajuda muito. Portanto, o pessoal... mais que aqui o pessoal é muito mais capitalizado aqui a rua. Temos a mania, nós passamos por um colega e olhamos tipo de alto, estás a ver? E assim não devia ser assim, até se devia de fazer uma vénia, man, para mostrar respeito, tipo, tu estás aqui na luta como eu. Sim, aqui a rua está completamente, é capitalismo. Porque, é bué. Eu estou a fazer rua aqui e de facto me consome, porque eu tenho muita coisa do vai primeiro, vou ser rápido para o outro vir, daí o outro que eu dou lugar, pá, sou banal. Eu digo, man, estás a ver? Tipo, mas tu é que estás certo. Eu sei, mas depois eu começo também a entrar no... então bora, então é assim, sabes? Pá, e depois chegas a casa e olhas-te ao espelho e dizes what the fuck I'm doing, estás a ver? Essa cena da rua, bora falar um bocadinho sobre isso. Tu, há quanto tempo é que tocas na rua?
Pá, eu comecei a fazer rua no Brasil, portanto Certo. faz 7 anos, porque eu cheguei lá, não consegui trabalho, eu estive a trabalhar como em hostel ali para a privadas, que é casas de banho. Depois, como fiquei sem dinheiro, cozinhava para as pessoas em troca de sofá. Vivi durante quase um ano sem pagar renda no Brasil assim. Foi difícil, pá. Havia casas, por exemplo, que eu ficava e os senhorios lá são muito chatos, vão sempre às casas, os gajos são muito chatos em Florianópolis. Então eu tinha que esconder nas casas de banho à espera que o senhor fosse embora, para não saber que estava lá a dormir. E então, nessa necessidade, é que eu gosto disso, porque da necessidade nasce a solução, não é? Sim. E então, daí comecei a vender pastéis de nata na praia que fazia em casa e comecei a fazer, em 4 meses fazia o que ganhava num ano de FNAC. Em 4 meses, e tipo 4 horas na praia a vender, parava, dava um mergulho no mar e eu imaginava, porra, isto era um ano, uma caixa na porcaria da FNAC. Que cena tão estereotípica portuguesa, tipo, o português sim, ou vende pão ou vende pastéis. Sim, eu já estive a vender pão e pastéis de nata à porta do RU, que era o refeitório universitário. Resulta e é o que interessa. É que o stock, eu ando lá a dizer, olha português, como é que é? Oh, pastel de Belém, doce português, ora pois, lindo, puto. E daí pronto, eu comecei a compor novamente. Eu tinha passado assim uma fase meio. Porque eu trabalho aqui suga-nos, né? E tinha perdido a parte criativa. E essa coisa, essa exposição à vida e ao momento e à necessidade do momento, voltou-me a fazer a compor e sentir esse brilho. Comecei a sentir o cheiro do ar quando tens 15 anos. Sabes aquele cheiro da manhã melancólico da manhã de quando tinhas 15 anos? Sim, não sei se consegues. Sei sabes esse cheiro? Parece que é o cheiro de outono, quando começa a vir o outono. Há aquele cheiro gelado do nariz com o sol quente a bater no rosto e tu tens 15 anos e sentes aquele formigueiro que o mundo é novo e ganhas consciência. Porque és bem inocente e ainda não sabes nada. Mas já podes sair de casa e sabes, já podes ver como é que é o mundo dos adultos, entre aspas, e voltei a sentir esse brilho, né? E isso foi incrível. Daí foi quando eu compus o álbum Mandala, que depois gravei numa cozinha em 10 dias. E de facto, quando comecei a fazer isso, uma pessoa que eu conheci na altura, ela disse: "Man, devias fazer rua." E eu disse: "Man, mas não." Sempre tinha aquela ideia do rua é mendigar. Ele disse: "Man, vai tentar." E eu ganhava tipo, sei lá, 50 reais, que era 10 euros, a trabalhar 8 horas num hostel. E de entanto, fomos tocar na rua e eu fiz 100 reais a tocar uma hora na rua. E aí é que, disse: "Pô, é isto." E daí eu comecei a fazer rua. Comecei a fazer rua no Brasil, fiz Curitiba, a tocar na rua, São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. Bom. E aqui, pronto, pegando a tua pergunta, comecei a fazer aqui, pronto. E de facto, nota-se muita diferença da rua no Brasil da rua daqui. Primeiro, existe uma comunidade muito forte de artistas de rua brasileiros aqui. A maioria deles que faz aqui não era artista de rua. É pessoal que chegou aqui na mesma condição que eu, não conseguiu o trabalho e viu a rua como uma fuga. Lindo. Eu fui introduzido à rua por um artista de rua. Muitos desses artistas de rua aqui não foram introduzidos, não é só os brasileiros, de qualquer ser humano que toca na rua. E então vê-se que quem não foi introduzido por artista de rua, como eu tive a sorte de ser lá no Brasil, não entende a linguagem de rua. Então, por exemplo, no Brasil há um respeito num espaço comum da forma como... Também as ruas têm outro, é outra geografia, portanto as ruas são muito mais largas, portanto se estás a tocar com um som muito mais alto, o som vai embora. Portanto, e Lisboa não, Lisboa depois foi montado, tu dás uma palma, tu sentes a palma ir até à graça, não é? Claro. E então aqui de facto virou bagunça, está meio anarquista, e está muito anarquista. Lisboa está muito anarquista, mas também entendo porque existe a nossa raiz cultural e comportamental. Como é que é? Compartimento. Comportamento. Aí, ganda branca. Sim, mas pronto, existe o nosso comportamento social da nossa raiz cultural, não é? Portanto, cada país tem uma raiz, né? Quanto mais informal é um país, mais tu tens aquela ginga de superação, de dar a ginga, né? Quanto mais formalizado é um país, mais é a pessoa mais contida, talvez. Sim. E então tu vês isso na rua, portanto, o comportamento de cada artista, de cada cultura, tudo no mesmo espaço pequeno, cada um a fazer o seu, sem haver uma regra comum entre todos. Então aqui está muito selva, está estressante. Sério? Portanto, virou meio... Há momentos bonitos, há momentos de respeito, sem dúvida, e existe companheirismo em alguns momentos também entre artistas, mas existe muito capitalismo neste momento. Existe muito, eu vou tomar, ou aquele que diz arroete todos, mas vê que há um ponto em que vários músicos passam ali, ele chega de manhã, monta lá e finge que acabou de chegar.
E é o mesmo É gajo meu, que é meu, disse, e é o mesmo gajo que disse isto tem que ser de todos, mas depois chega e faz aquilo, sabes? Então a rua virou meio. E eu, pronto, eu quero sair da rua por causa disso, porque eu estou-me a transformar assim também. E isso é que já. É aquela. Eu gosto muito do Dark Knight, ele diz aquela frase que é o. Or you die a villain, ou tu morres um herói, ou vês-te a tornar um vilão. Tornar o vilão. Não, e tipo, man, eu acho que a cena da rua, do pouco que eu sei de ti também, e pelo que eu acho que sei para onde tu vais, e já vamos falar sobre isso, foi um processo importante. Sem dúvida. Que te deu a experiência também para tu agora poderes criar com outra segurança, talvez, porque tu ao saís da rua, o que é que tu vais fazer? Vais fazer álbuns, vais gravar, vais... Sim, o problema é que a música não é sustentável nos dias de hoje, né? É uma coisa muito complicada. Só tocando, não é vendendo álbuns. O vender álbuns já não tem, já, né? ninguém faz isso. E pá, em Portugal tu tens um mercado de música quase inexistente, né? Tu fazes, sei lá, tens X concertos que consegues fazer num ano e é aquilo, pronto, não tens para onde ir. E a Europa em si também é um sítio meio complicado de chegares a um estatuto no qual consigas ter um retorno financeiro para andar pela Europa. Conheci muitas bandas boas de Inglaterra que faziam a Europa, mas diziam, olha, pagou gasolina e quarto para dormir. Pois. No Brasil já é outra coisa, no Brasil tu tens mesmo um mercado rico. Eu nunca toquei no Brasil sem ganhar dinheiro. E isso foi a primeira vez que aconteceu na minha vida. Tu ganhas sempre dinheiro com a música no Brasil. Uau. E depois isso reflete na cultura de cada país. Por isso tu vês que os músicos dos gajos são tão bons. Porque tu lá tu vives a tua arte. Eu estou a compor, mas logo à noite vou ganhar com isto que eu estive a trabalhar. Tu aqui não, eu tenho que ir trabalhar no call center, a vender revistas, e depois quando chegar a casa morto para vender revistas, e eu tenho que ir buscar inspiração, não sei lá onde, para poder dedicar à minha música. E tu notas, isso sofre-se na cultura, não é? Eu agora vou dizer uma cena, agora vou pisar aqui, vou ofender pessoas, certamente, espero eu. Em muitos aspectos eu tenho boa vergonha de ser português. Gosto muito do meu país, mas o meu país atrasa-me bué. Atrasa-me para caralho. Porquê? Porque lá está, porque nem todas as pessoas têm que ser como eu ou tu, que temos realmente aspirações artísticas ou aspirações pessoais, tipo de realização concreta, mas quando temos, somos encarados com uma série de obstáculos muito difíceis ou quase intransponíveis, porque a maior parte deles são tão grandes que te desmotivam e fazem-te logo parar. Estás a ver? Tudo o que eu tenho tentado fazer, isto é por experiência própria, em Portugal demora sempre demasiado tempo, porque lá está, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que não sei o quê, porque eu preciso de comer, porque eu já passei fome, eu sei como é que é, então eu preciso de trabalhar e aquilo que eu quero fazer, obviamente que precisa de amadurecer, quando estás a começar, né? Tens que amadurecer até teres qualidade. Quando tens qualidade, aí sim, começas a ganhar recompensas, mas mesmo essas recompensas são muito curtas. E eu, por exemplo, da minha experiência a viver em outros países, porque eu já vivi em 2 ou 3, eu evoluí financeiramente e profissionalmente e até artisticamente muito mais rápido. Pá, mas é que não há comparação possível. Eu em meses, e aqui em anos. Eu, por exemplo, agora... Portugal atrasa um gajo, man, que quer vencer na vida por si próprio. Se tu queres fazer parte de uma empresa, podes ter lá o teu lugar, mas não podes subir mais, mas tens um teu lugar. Agora, se queres subir sozinho, mano... Aqui é muito complicado. Mas eu noto, por exemplo, agora com a cena da Voices, manda-me fotos e vídeos teus. E eu só tinha material do Brasil. Eu comecei a tocar com 13 anos, como eu te falei, entrei em compilações e tudo. Não tinha videoclipes, não tinha fotos, não tinha nada. Porque aqui, pessoal, obviamente tem que ser prestigiado e remunerado esses trabalhos. Mas no Brasil as coisas se fazem. A pessoa, olha, bora produzir, bora fazer. E depois, obviamente, vamos tentar encontrar uma forma de conseguir algum financiamento disto. Mas a primeira coisa é criar, fazer acontecer. Aqui a gente tem um molde muito capitalista. Mas depois também eu provoco isto, não é? Porque qual é o papel do artista numa sociedade socialista, não é? No qual somos todos obrigados a contribuir pelo meio comum, não é? Portanto, até que ponto é justo? Porque será que o artista não é uma classe burguesa no meio de uma sociedade socialista capitalista? Estás a entender o que eu estou a dizer? Mindfuck, boy! Eu percebo perfeitamente, ou seja, eu sou um burguês de rua. Seres um artista já te... Eu não faço isso, porque eu só vivo do que eu quero fazer. Tu não tens que contribuir porque tu és um artista. Porque aquilo que eu vejo no mundo é importante para vocês. E, portanto, a minha contribuição
é o meu ego projetado e isso faz fazer bem o meu ego, sabes? Mas Isso eu acho que essa cena também isso está bem ligada à cena portuguesa também. E eu entendo, pá, mas tu entendes. A maioria, por exemplo, no Brasil tu vias mesmo, pessoal bué da rico, meu. Mas ricos mesmo. Eu estava a tentar alugar o meu quarto, como te falei, né? E pá, uma miúda que tinha pouco dinheiro, pá, e eu entendo porque ela está a estudar cinema na Lusófona e o curso ali é 400 euros. Então ela tinha pouco dinheiro porque ela ganhava só de mesada do avô, que é uma pessoa humilde do Brasil, 700 euros por mês, meu. Tu entendes o que eu estou a falar, não é? 700 euros no Brasil. Não é? Isso é um ordenado, meu. Goes a long way. E de facto a maioria do pessoal que eu conheço, do brasileiro que vem para Portugal, é pessoal que tem esse recurso. Portanto, é uma sociedade em que de facto há pessoas que têm mesmo muito, absurdamente muito, e há outras pessoas que depois não têm nada. Em Portugal não conheço tanta gente assim. Tem um nichozinho que tem muito dinheiro, sem dúvida, mas a maioria da população portuguesa é classe média baixa. A maioria da população agora está a viver em quartos. A maioria da população ganha 600 euros, a população está... eu não conheço, nunca não tinha um amigo que ganhava 1000 euros. E eu para tirar 1000 euros tinha sempre 2, 3 trabalhos. Portanto, não conheço ninguém. Exato. No Brasil conhecia pessoal que fazia 5000 euros em 5 dias de trabalho, que era o meu brother. Estás a ver? Portanto, isto tipo de várias situações. A maior parte dos meus amigos que vivem com música, só vivem com música, meu. Não têm teu trabalho, eles só vivem... Tu vês, eles vivem, meu. Pô, um gajo aqui se depender só de música, o gajo está lixado. E então, nesse sentido, o que eu acho é que existe uma melhor redistribuição aqui de renda em Portugal, logo existe mais austeridade de contribuição. Portanto, grande parte da maioria trabalha em coisas que não quer para contribuir para o Estado socialista, que é o Estado social, que é de haver serviços públicos, haver escolas públicas e oportunidade para todos, não é? Portanto, quem se nega a participar nisso, meu, ele está a ter a vantagem disso. Portanto, até que ponto não é um burguês, até que ponto não é um político, estás a entender? Sim. Portanto, eu entendo essa revolta, porque depois é o teu estatuto social. Eu nasci pobre, eu não tive a oportunidade de ter uma viola do meu pai para poder ser artista como tu. Então, estás a perceber? Então acaba por ser também... Então eu entendo o português, essa perspectiva do... Então, mas eu tenho que trabalhar e contribuir, mas este gajo faz música e vive do que quer. Eu entendo de onde vem. Obviamente também entendo a contribuição do que é arte, entendo a necessidade de existir estruturas para nós desenvolvermos a arte, só que é uma coisa que eu acho que acaba por se tornar utópica. Meu. Em Portugal eu acho que o problema disso... Então é importante já ter essa consciência também, não é? O que origina isso é precisamente o facto de nós não termos a recompensa e a acreditação para continuar. Ou seja, tu enquanto artista deves de contribuir como qualquer outro cidadão, por exemplo, só que tu aqui, nesta realidade, como tudo é tão difícil de obter, tu pensas que não tens que fazer isso. Exatamente, sim. Porque é tão difícil que eu não tenho que fazer essa merda, porque eu agora sou artista e eu faço o que eu quiser, eu não tenho que fazer nada. Man, enquanto que outros sítios, lá está, que isso também aquilo que tu recebes versus aquilo que tu gastas e aquilo que as coisas custam, nos outros sítios está muito mais equilibrado. Em Portugal tu ganhas 600 euros de ordenado mínimo e é um privilégio e ainda te dizem que já é muito, muito bom teres 800 euros no banco, meu. Quando 800 euros devia ser o ordenado mínimo dos mínimos, 1000 euros devia ser minimamente o normal e o pessoal devia ganhar muito mais, tendo em conta os preços das coisas assim. E essa merda revolta-me bué, porque Portugal tem bué da jeito para bué da coisas, mas está sempre a fazer essa cena. É sempre a passar a rasteira, pim, pim, e nós temos que estar sempre a ver se não perdemos o equilíbrio. Estás a ver? Que é essa que nós somos um povo... Pá, eu quando falo isso aos brasileiros riem-se, porque eu digo, nós somos um povo oprimido, nós somos um povo que foi ensinado a não sonhar. Dizer, somos da cultura do não é? Somos da cultura do não. O Brasil é a cultura do sim. Tudo é possível. Até às vezes eu exagero, dizer, galera, eu vou saltar desta ponte e eu acho que consigo voar. E a galera diz assim, vai com fé, Deus, se está no coração, Deus sabe, e o cara vai, mas pode pensar em baixo. Mas até morrer, o pessoal dizer, vai dar certo, vai com fé. Esse é o espírito brasileiro. Portugal não vai dar, não. Pô, eu vou pôr água dentro deste copo, man. Vais tornar nisso, vai sujar tudo. Ou então aquela cena, eu quero ser músico. Se calhar era melhor pensar, tipo, arranjar uma coisa mais séria. Tipo um carpinteiro, tipo, uma cena assim, algo que dê dinheiro garantido. Mas é que esse dinheiro garantido não vai dar vai-te dar uma segurança falsa, não te vai fazer sentir realizado. E é por isso que existe muita gente deprimida e triste, sim. Porque, man, quase de certeza que a maior parte das pessoas que tu conheceste
ou gajos ou gajas, as gajas se calhar queriam ser bailarinas, os gajos se calhar queriam ser atores, whatever, mas não, temos que ser advogados, ou temos que ser não sei o quê, ou se não sabem nada disso vão trabalhar para um call center, man, e não há nada mais deprimente do que trabalhares num call center. Eu já trabalhei em 2, eu não sei se tu já trabalhaste. Man, sou português. Podes crer. Engenheiros, psicólogos, gente com formações altíssimas a trabalhar em call centers porque não há trabalho e tens que ser reduzido a um ordenado ridículo e a fazer um trabalho que te mata o cérebro, que te mata a criatividade, que te mata a vontade de tu quereres fazer coisas, de quereres existir, estás a ver? Tu ali és um produto. E essa merda irrita-me. E é por isso que eu admiro pessoas como tu, que perante a escolha ou não escolha decidiram fazer aquilo que querem fazer e estão a fazer e vão continuar a fazer. Sim, eu entendo, mas eu entendo isso como um privilégio. O que por exemplo, tocar na rua e poder ganhar, às vezes o que se calhar me leva 8 horas, eu sou um privilegiado. Sim. Quando vejo o pessoal da rua dizer que ele não me deu dinheiro, ou este é o meu direito de estar aqui, eu digo que tu não tens direito a nada, tu tens o privilégio de estar aqui. Direito é daquele que senta-se na mesa e ganha, e tem só 2 euros para o café e um bolo, e ele diz: eu não vou comer um bolo para te pôr o meu mano no chapéu. E agora vou ficar 8 horas fechado num call center para poder dar-te 1 euro amanhã. E tu só vais ficar 1 hora a fazer isso, e portanto tu não tens direito, tu tens privilégio. E eu com a minha idade, eu entendo isso, porque se vivemos num modelo capitalista, né, do telefone, disto tudo, né, e se nós gostamos disso, e eu gosto disso, né, nós entendemos que o preço mais barato de um produto se deve por a gente importar num país onde eles ganham menos. Portanto, né? Basicamente é isso. Então, se a gente usufruir disto, a gente tem que ter o respeito e entender o privilégio que é para nós viver a nossa arte. É fedido, sabe? Porque a gente sente também que somos desvalorizados, mas também eu entendo a revolta. E eu acho que quando tu entendes a revolta do outro, é a melhor maneira de poderes desarmar-te, de facto, essa perspectiva. Tu entendes que és um privilegiado e tens uma dívida com aquela pessoa. Sim. Por ela te permitir tu se poderes sonhar. Mas tu achas que tu chegarias a essa conclusão se não tivesses saído de Portugal? Ou achas que teres saído de Portugal... sair de Portugal sai da bolha. É bem importante. Ajudou-te a entender isto. A gente está numa bolha. E não é só em Portugal, em qualquer país que tu nasces, aquela é a tua realidade virtual. É Matrix. É o Truman Show. É aquilo, estás naquela bolha e quando sais daquela bolha tu olhas para fora e dizes man. E entendes de facto a bolha onde tu vivias. Aqui eu noto muito a comunidade brasileira e portuguesa também, os portugueses têm muito isso. Uma das minhas coisas, uma coisa que eu fiz quando fui chegar ao Brasil, fiquei naquela casa com o pessoal português, mas a minha primeira coisa é eu não quero estar perto dos portugueses. Porque se eu vou para outro país... tu depois vais estar envolvido naquela energia e não vai fazer... Estás a viver uma realidade. Eu estava a falar com o pessoal que veio para Portugal e tal, e dizia, eu estou em Portugal, e tal, a dizer, pô, e depois está, olha o pastelzinho, viva a invasão brasileira, e depois eu estou a ouvir um samba, e eu disse, pô, um dia tens que ir a Lisboa, vais curtir para caraças. Ele está a morar em Lisboa, eu disse, bem, quando tu fores a Lisboa vais curtir para caraças. Porque tu não estás em Lisboa, tu estás no Brasil, tu estás a viver no Brasil. Podes ter a visão de Lisboa, a pedra de Lisboa, a localidade geográfica de Lisboa, mas tu estás a viver Brasil igual, tu não saíste do Brasil. Tu estás a comer, pegaste nessa bola tua social e implementaste num outro lugar. Portanto, e é isso, tu tens de sair dessa bolha, porque só saindo dessa bolha, tu depois de fora, de brincares um pouco ao Kevin Costner do Dança com Lobos, né? É que tu entendes de facto a outra perspectiva. Né? Eu entendo muito a perspectiva e de facto esse estigma da pele que nós temos da nossa herança colonizadora. Coisa que eu não tinha noção, só quando fui para o Brasil e distanciei-me dos portugueses e vivi, pronto, a minha sogra é indígena, portanto, e é boliviana e de facto estar perto da cultura da comunidade negra e tudo, de facto entender que, pô, a gente deixou isto uma grande confusão, sabes? Depois deixamos. E então, isso não é só neste tema, é tu ganhas a tua consciência do teu papel e da sociedade que tu estás. E quanto mais ganhas isso, é aquela conversa que começa a olhar para relações antigas e comportamentos que a gente teve sociais, para machismos, pá, eu já devo ter sido machista, sem dúvida, sabes? Todos nós, meu. Entenderes de facto aquilo que tu recebes culturalmente e que só depois de saís daí é que tu... Pá, é como eu olho para o Bolsonaro e fico com pena dele, porque ele... Qual foi o seio familiar daquele gajo para ele ter sido formatizado e programado daquela forma, entendes? E depois ficou naquilo. Então, o poder que nós temos é de ganhar consciência e a ter a capacidade de sair dessa bolha
E depois temos a capacidade de autocrítica, não? E entendemos de fora o que é que eu devo reter daquela bolha e aquilo que eu devo abolir, não é? Até porque no Brasil, man... Não estou a defender o Bolsonaro, estou a dizer que entender a raiz dos problemas, em vez de culpar como religião católica, que é culpar e meter no crucifixo. Mas isso é o que isso é a política deles, é a culpa, não. Instigar a culpa em cima de toda a gente. Responsabilidade. Nós todos somos responsáveis pelo meio comum de todos e entender que a gente vem de algum formato. Eu gostava de conseguir perceber, lá está, em que ponto da história brasileira que não faz é como a história americana que foi tipo, já lá tinha pessoas, mas a maior parte das pessoas que lá estão são descendentes de pessoas que lá chegaram. Como é que um país consegue discriminar, discriminar racialmente e ter opiniões tão extremistas quando o próprio país, na sua gênese, era colonizador? Mas foi formado ao contrário. Tipo, se tu vens para o meu país, né? Vamos partir do princípio que eu sou indígena. Tu vens para o meu país e depois tu vais dizer que isto, aquilo e o outro. Como é que tu podes fazer isso se tu, ao vires para o meu país, já estás a contrariar aquilo que tu estás a dizer? Porque estás a sair da tua bolha, da tua cena de extremos, para te vir tu nasceste na bolha, e depois tu nasceste na bolha, e depois tu não projetas responsabilidade em ti. Ambiente noutro sítio onde isso não deveria de existir completamente. É hipocrisia, porque tu não tens capacidade de ser de ti. E eu já fui hipócrita, portanto somos todos hipócritas. A gente somos todos hipócritas. No momento em que eu vivo em sociedade e bebo café na chave que comprei no chinês, eu sou um hipócrita. É verdade, mas é verdade. Porque eu faço parte desta máquina, não é? Nós todos fazemos agora, lá está, temos é que ter consciência do que é que estamos a fazer, tentar minimizar, porque e tentar minimizar, infelizmente vamos estar a fazer merda. Agora vamos tentar fazer o menos merda possível, porque nós não existimos sozinhos neste planeta e partilhamos este mundo com toda a gente. Então bora ser uma beca, tipo, instaurar a religião do senso comum. Sim, exatamente. E tipo, don't fuck with me, I don't fuck with you. Sim, e vice-versa. Exatamente. Sim, I won't fuck with you because I don't want you to fuck with me. Man, só que essas pessoas, man, lá está, porque depois os interesses comerciais e corruptos que motivam essas pessoas a fazer merdas dessas, isso prevalece acima do senso comum. Sim, mas é pessoal que também cresce na bolha, não é? São pessoas que estão numa bolha. O Bolsonaro está numa bolha, basicamente. Ele cresceu naquela bolha. Lá está eu. E o universo dele, que ele sabe que é completamente hipócrita, porque o gajo é um criminoso. E é verdade. E o gajo, dentro da cabeça dele, ele acredita que o seu crime não é crime, é o certo. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então isso é essa bolha e que se cria, né? E eu vivia numa bolha, e é por isso que eu acho, que tu também sentiste isso, né? O fato de a gente sair disso e expor-nos a outras culturas nos faz também avaliar culturas de fora. E depois nós temos a percepção de como nós também nos vimos dentro de uma cultura e o nosso comportamento dentro também dessa nossa bolha. E o problema do mundo é esse, é a nossa falta de capacidade de sairmos da bolha e começarmos a analisar nós próprios e entender qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade na sociedade. Tens uma cena de um filósofo que não sei se já ouviste falar, que é o Alan Watts. Sim, já falei. Acho que foi ele que disse qualquer coisa do género: até que ponto é que tu vais achar que tu és, tipo, ao vitimizaste, ao seres um mártir, eu isto, eu aquilo, até que ponto é que tu achas que tu és uma vítima do mundo ou és o próprio mundo? Quem é que tu és nisto? És uma vítima do mundo ou és o próprio mundo? E isso faz-te pensar um bocado, estás a ver? Tipo, porque tu, ao vitimizaste, estás-te a considerar uma coisa à parte daquilo que é o tudo. Mas tu fazes parte do tudo. Sim, que é a tal cena. Tipo, a pobreza é um status relativo. É relativo, não é? A pobreza é um estado de mente. É um estado de mente, porque é relativo. Porque o que é ser rico? Se tu não tens dinheiro, o que é riqueza? Se tu não tens dinheiro, tu estás teso. Tu não és pobre. Estás a ver? Eu quando trabalhava, quando consegui trabalhar num bar no Brasil, fazer caipirinhas lá à beira da praia, eu ganhava $800 por mês. $800 são 150 euros. Portanto, é $100 abaixo do ordenado mínimo que o pessoal diz todo: é só $900 o ordenado mínimo. Que é mau. É muito mau para quem tem família. É muito mau. Isso é muito mau. Mas eu
eu era feliz com 800 reais por mês. Eu vivia numa kitchenette. E para mim, que tinha vindo desta sociedade com Lidls e queijos a 1€, eu era feliz a ganhar 800 reais, porque para mim o feijãozinho, a tapioca com ovo mexido, comprava 30 ovos a 8 reais, e a praia era o suficiente. E isso para mim era rico. Eu pensava sempre, quanto é que eu, um gajo de Portugal, não tenho de pagar para ficar aqui, para ficar aqui 2 semanas de estilo de vida? Podes crer. E aquilo não. Aquilo é o pessoal vendo aqui como extrema pobreza. Não, que não é. Ali depois tem mesmo situações de extrema pobreza no Nordeste. Pronto, isso não tem conhecimento e pronto, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar é que é relativo essa coisa dos valores. Do que é ser rico. O que é um primeiro mundo? O que é um primeiro mundo? O que é primeiro mundo? Porquê é que tem que haver um primeiro mundo? Um segundo mundo e um primeiro mundo? O que é um primeiro mundo? O que é isso? Yeah. O Lula falava muito disso, que era o problema do Brasil, era o síndrome do vira-lata do brasileiro. E eu entendo perfeitamente isso. O Brasil é o país mais rico do mundo. E eu quando falo isso a brasileiros, é autossuficiente. Porra, meu! O que é mais importante da existência do mundo e dizer tchau, e tinha tudo. Nunca ia não precisava mais nada. É verdade. E o Lula dizia, porquê que eu é que tenho que estar a ver qual é a cotação do dólar? Eu é que tenho os recursos, É por isso que ele pensava, os meus recursos estão na América do Sul e em África. Porquê que nós é que somos os explorados? Porquê que não somos nós os exploradores? E o Lula tinha essa visão. Tanto quando ele fazia que ajudava, porque queria criar essa conexão, portanto Angola teve uma conexão muito forte também ali. Infelizmente nós sabemos, que o ser humano é o ser humano e sabemos que a gente tirou vantagem desse tipo de relações. O branco é um corrupto e um sacana que encontra oportunidades em todo lado. Mas não só o branco, eu acho que não é estigma da pele. A José dos Santos, Como é que a filha de José dos Santos consegue ser bilionária? Porque foi influenciada pelo homem branco. Talvez. Não sei, eu acho que não. Acho que pigmentação da pele não tem. Acho que se a Europa fosse negra e tivesse descoberto a vela, tinham ido colonizar os brancos em África, tinha sido a mesma história. Não tinha mudado nada. É a natureza humana. O humano quer ter vantagem. Mas isso era lindo. Imagina que era tudo ao contrário. A Europa era negra, igual. A África era branca. Ia acontecer igual, sabes? Porque esse é o problema do racismo. Queremos justificar as coisas pela pigmentação da pele. Não é. Não há genética, sem dúvida. Há genético, mas não, é relativo. A genética é relativa. Tens o branco gordo e careca. Aliás. E tens o negro. Negro, gordo e careca também. Sim, mas que não hajam dúvidas, mano. O fechado aberto não é isso que define o caráter de uma pessoa. Não é? Em relação a raças, e se me permites, eu faço uma pequena distinção. Isso não é bolha social? Não sei. Mas eu reconheço uma superioridade genética na raça negra. Sim, entendo. Em termos de desenvolvimento, tanto a nível físico como mental. Só que lá está, o homem branco foi astuto e viu, estes cabrões são melhores que nós. Bora arranjar maneira de... São mais resistentes. Bora controlá-los porque nós somos espertos, né? Vamos controlar estes bacanos para nós estarmos em cima. Eu acho que isso justifica em parte, embora a escravatura tenha começado entre negros. Não é entre negros. A escravatura não começou entre negros nem entre brancos. Então. O ser humano sempre é um calão, um preguiçoso e quer tirar vantagem do próximo. Se fores andar para trás, existe sempre uma maneira de um estar em cima do outro. É a nossa natureza selvagem. Está sempre. Sim. Portanto, na altura, as divisas eram só passadas entre nobres, portanto não havia ouro, nem havia o ouro, mas era uma coisa de nobres. Portanto, o nobre e o rei que conquistava a terra pela violência tomava a terra no qual conquistava, como o gajo que é rico agora e compra a casa para alugar aos turistas. A mesma história. É a mesma coisa. Só que na altura era violento e agora antes era a espada, agora é uma caneta no papel. Se calhar antes era melhor porque era logo no... Matavam logo. Não sei, é muito melhor não. Mas isto tudo para dizer que existe... A natureza humana, A natureza humana é cruel, O ser humano tem necessidade de oprimir. Nós queremos justificar a violência, porque a gente tem esta negatividade. Jedi, Dark Side e qual é que é a outra side, né? O outro side, né? The good side. E a gente tem esta dualidade. E a gente justifica. Quando a gente está frustrado, a gente quer... Estou frustrado, a gente vai para o Facebook, não é? Este gajo disse que não gostei, então eu vou descarregar em cima deste tema
a energia que eu absorvi negativa de outro tema, não é? Estamos a chegar a conclusões. Eu acho que isso tem bem a ver com aquela cena do cérebro reptiliano, estás a ver? Que é a cena mais instintiva, a cena tipo do... É porque a gente está... É uma necessidade parva de sobrevivência, porque hoje em dia não temos que matar ninguém para sobreviver. É que a gente está a fazer um ping-pong, Mas é isso, estamos a criar racismo justificado por racismo. Eu entendo, obviamente, se eu for ver, pá, eu estava a ter essa conversa com o Luigi Luna, pá, trocámos uma ideia, o Luigi Luna pá, é das militantes da luta negra, mesmo, mulher mais fortes do Brasil. Pá, e ela disse como é que os brancos vão pagar esta fatura, sabes? E eu perguntei a ela, o que é ser branco? Porque eu não entendia, eu não me identifico como branco 100%, né? Por causa da pigmentação. Minha mãe nasceu em Moçambique, mas por acaso não é moçambicana, portanto, Não, é colona, é filha de colonos que nasceu lá. Nós portugueses, mano, nós somos uma mistura. Agora, nós tenho não somos descendência brancos, judaica, sou cristão novo, eu ontem conheci uma israelita que faz guias sobre a história e heranças de raízes israelitas em Portugal, e pá, e os cristãos novos, sabes a história, não é? Fomos obrigados a converter ao cristianismo, senão o meu prato preferido é a alheira. E a alheira foi criada, para eles poderem disfarçar dos inquisidores que eles comiam carne de porco. Então eles faziam um enchido de frango. Né? Mas não era de frango, Não era de frango, que era para disfarçar que eles não eram judeus. Pá, estás a ver? E é engraçado que é o meu prato preferido, é uma cena odiada, estás a ver? Estás a ver? E tenho muçulmano, de certeza que eu tenho muçulmano. Claro que sim. Tenho pelos no cu, sou muçulmano. Foda-se. Olha, eu também tenho pelos no cu e cago neles, mano. Não, mas é exatamente. Portanto, eu entendo que. Portanto, quando alguém me diz que tu és branco, por exemplo, a música, essa do Estigma da Pele que eu fiz, eu às vezes eu penso em escrever algo, porque eu gosto de provocar os temas. Eu gosto muito do Ricky Gervais, porque ele, e o Dave Chappelle também, porque ele. Sempre tu viste o último do gajo, meu? Vi. Tu viste quando ele ia dizer. Imagina essa coisa de nascer de outro corpo. Olha, por exemplo. Because that's how I feel. Que estúpido, chaval, mas vamos pagar. Piada, meu. Isso é outro tema. É outro tema bem da fetida, estás a ver? Eu não defendo que somos todos iguais. Temos 5 minutos. Mas, por exemplo, eu não defendo que somos todos iguais. Eu defendo que nós somos todos diferentes e por nós sermos todos diferentes é que nós temos que respeitar essa diferença. É que somos especiais, mano. Todos. E isso é que é a cena. Yeah. Por exemplo, o facto do homem vestir-se... O homem que se veste mulher é uma coisa genética do cromossoma. Falso. O comportamento social que a mulher, a pré-definição que a mulher usa saia e usa batom é uma definição humana, não genética. Exatamente. É um comportamento, foda-se, não ia dizer essa palavra, comportamental, né? Comportamental, social, né? Sim, é uma coisa instaurada. Esta cultura ocidental diz, por exemplo, os escoceses já não, o homem usa saia, né? Mas, então portanto, portanto, isto não há crime dizer isto, a pessoa tem todo o direito de quiser usar uma saia ou usar batom, porque isso não define a sexualidade. Tal e qual. Por exemplo, eu tenho um jeito muito afeminado, então muita gente pergunta se tu és gay. Eu, por acaso, não tive essa sorte, acho que até seria mais fácil a minha vida, porque tive uns gajos até com guita que andaram em cima de mim, mas infelizmente, pá, não dá. Eu posso sentir até atração psicológica por um homem, né? Pela pessoa que é. Eu sei admirar um homem, mas sexualmente mas gosto de homens. Mas depois às vezes acontece. Pá, uma miúda chegou ao pé de mim e disse: tu és gay? E eu digo: não, e tu gostas lá no cu? E ela ia ficar completamente ofendida. Mas a pergunta é a mesma, não é? É igual. Tu podes entender a cena? Só muda a maneira como tu entregas o resultado, é o mesmo. É mesmo. Qual é a importância naquela coisa de eu querer mostrar que é tudo, que existe igualdade e respeito à igualdade, eu preciso de definir qual é a tua opção sexual. Mano, é isso que portanto, isso vai variar o teu comportamento comigo. Isto é muito louco, se tu és um excelente profissional, o que é que me interessa se tu levas no cu ou dás no cu? O que é que isso tem a ver com a maneira como tu realizas o teu trabalho? O que é que isso define? Mas artista ou whatever. Mas depois tens aquele pessoal que se vende nesse sentido, a dizer que sim, mas também o fato de coisa. Mas depois tens lá da perseguição, não é? Pronto, isso é outra coisa. É bué da louco, é uma cena bué. Para terminar, fala-me só como é que foi a tua experiência no The Voice. O The Voice. Chegaram ao fim disto tudo, agora vamos falar sobre Então é assim, eu fui sempre quando tocar covers, nunca fui uma cena de intérprete, portanto nunca me vi como intérprete, a minha voz nunca trabalhei como instrumento. Eu gostei mais da tua segunda prestação, aquela que tu tocaste... Oasis. Eu ia dizer o Radiohead. Sim. Gostei mais dessa do que da outra. Sim, porque eu estava muito mais nervoso. Porque assim, eu nunca fui cantar covers, sempre toquei com bandas e a minha voz nunca foi intérprete. Portanto, sempre vi da cena alternativa e de pessoal alternativo e, portanto, em que a voz não era um instrumento, é apenas um veículo.
é a autenticidade de ouvires quem escreveu, não A cena é? era mais o tocar. E é uma cena autêntica, portanto, nem é tocar, a minha cena é a autenticidade. Aquilo que eu escrevo, Ok. eu sou o gajo que estás a ver ali, portanto, não é uma reprodução do quadro, é mesmo o É quadro mesmo o original do pintor. Yeah. E eu sempre gostei do quadro original do pintor. E por mais desafinado que ele cante, eu gosto de... É aquilo. É o pronto, humano que teu. está ali, o ser humano que está ali. Yeah. E o The Voice não, o The Voice são solistas, portanto, são instrumentistas de voz, não é? É como eu tocar, eu toco viola, mas eu não sou o Santana nem o Slash, eu não sou um solista, são tecnicistas do instrumento. E o The Voice avalia tecnicistas, intérpretes, portanto, vocalistas. E eu não sou. E tocar na rua, toda a gente chamava na atenção, e eu, como estava a tocar sozinho, eu ganhei esse trauma de me apresentar sozinho, porque durante 20 anos sempre toquei com banda. Yeah. E de facto eu disse, e estava neste ciclo da rua, Continua, deixa eu só como ver eu aqui. subia, e então eu decidi de facto isso. Eu disse, eu quero me expor dessa forma como intérprete e como Mário Nobre e não estar protegido por uma fachada conceitual, né? Yeah. como o Trent Reznor com a Nine Inch Nails, ou Nirvana, que é Kurt Cobain, né? Portanto, são trabalhos Sim. autorais. Sim. E então, pá, e expôs-me, e de facto, quando subi a primeira vez ao palco, eu congelei, meu. Eu fiquei mesmo congelado, assim, de ataque de pânico, da minha mão tremer, pá, e só pensar, só faz a música e não te ganhas. Pá, e aquilo, quem me vê e conhece, obviamente viu aquilo e disse, what the fuck happened with you? Isso aconteceu no primeiro, aconteceu no segundo, congelei, pá, e a forma como todo o formato, pá, é um formato pop, meu, é muito Yeah. plástico, mas as pessoas são muito humanas, e os artistas que estão lá são humanos, são pessoas com conteúdo, são pessoas com alma, portanto, não há ali rockstars e fachadas, não. São pessoas que desenvolveram um instrumento, e esta geração, portanto, anos 90, a gente apanhou a geração que era o cru, o emotivo, né? Em que a técnica até era vista mal, porque Yeah. quanto mais cru tu fosses, mais puro era a tua arte, e Verdade. hoje em dia não, hoje em dia é assim do jazz, portanto, quanto mais ali elaborado, Mais quanto virtuosismo. mais virtuosismo, Yeah. que era o que foi nos anos 80, antes de aparecer Nirvana. Nirvana foi de facto aquela banda que desconstruiu esse mercado, essa visão, essa Sim, tudo do predefinição. grunge também. Foi isso, foi desconstruir, quer dizer, qualquer um pode fazer. Temple of the Dog, não tanto, mas tipo Esse já já era música, já estava já era encaminhado. música. Sim, mas estava tipo a encaminhar para uma. Mas o para grunge e o para punk- que Nirvana se tornou também. Sim, mas o grunge e o punk é isso, é dizer, a pessoa comum sem instrução musical e sem qualquer conhecimento musical, Consegue ela criar. ela consegue criar e Yeah. viver e ter protagonismo na cena musical. Yeah. Então aconteceu isso com o punk e aconteceu isso com o grunge. E agora não acontece nada disso há 19 anos, bem. Mas eu acho que vai aparecer uma cena assim que vai destruir tudo. Mas desculpa, o produto original era do The Voice. Terminar E essa então do The pronto. Voice e depois Então terminar neste isto. último, de facto, eu consegui sentir muito mais confiança. Yeah. Pá, infelizmente eu estava com a energia num auge, só que tu ficas tanto tempo no backstage que a tua energia vai para baixo e quando cheguei ali, de facto, no ensaio estava com muito mais presença do que ali. Mas mesmo assim, eu sei disso, mas para quem não sabe, de facto, foi o melhor. Mas de facto eu não encaixo naquele modelo de programa. A minha voz, o meu trabalho não é como intérprete, mas sim pela autenticidade de cantar quem escreve e de facto todo o conteúdo, porque eu gosto de artistas que eu imagino sempre isso. Se eu ficasse preso para o resto da minha vida, ganhasse prisão perpétua, e se eu pudesse levar um CD para a prisão, eu queria um CD que eu pudesse dissecar e sabia que cada letra tinha um universo, tinha um ambiente e tinha uma autenticidade daquilo que foi escrito. Em vez de um álbum pop, que aquilo é aquilo, né? É o harmonia, não é? E tu ouves aquilo 10 vezes e pá, acabou. Yeah. Quando uma coisa crua, de facto, tu ouves o ruído, tu ouves a atmosfera, tu ouves a alma da pessoa que está a chorar quando escreveu aquilo. E de facto é a arte que eu gosto, é a arte que não vende, é a arte que é autêntica. Mas que faz-te sentir Que, bem, que, né? que não morre, se mantém. Tu vais para o Brasil e voltas quando? Volto em abril, dia 9 de abril. Então em abril tens que ficar outra Sim, vez com a outra gente, vez. porque a gente tem muita coisa para falar. Sim, sim, pá, às vezes se juntarem o pessoal e tudo. Está-se bem, meu puto. É isso. Obrigadão, mano. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu vou deixar os links dele e os links das coisas que nós falámos lá em baixo na descrição. Acompanhem este mano que ele é muito fixe e acompanhem-me também que sou mais ou menos fixe. E até já.